Bom, vamos lá, pessoal. Então, a gente estava olhando na aula passada o comportamento de certos operadores, porque a gente queria construir uma base de representação dos operadores de momento angular, né? E a gente queria fazer isso de uma forma, digamos, mais geral possível, ou seja, vinculada somente à estrutura dos operadores, né? E vinculado à estrutura deles, a gente tem que esses operadores aqui, né? L2 e LZ, pelo menos de uma forma simples de olhar, são os únicos que a gente encontra que comutam, né? A gente não poderia incluir, a gente não inclui aqui o LX e o LY, porque eles não comutam entre si nem com LZ, né? Então a gente sabe que qualquer um junto com L2 formaria um conjunto de dois operadores que comutam, mas a princípio não tem como a gente colocar aqueles outros ali no meio, certo? Isso diz pra gente que a nossa representação provavelmente vai ser definida por esses dois caras aqui. Tá? A próxima coisa que a gente usou da própria estrutura dos operadores, só olhando para a álgebra deles, é que eles são autoadjuntos. E como tal, eles vão ter uma base de autovetores, que como eles são dois operadores que comutam, é uma base que a gente vai chamar aqui alfa beta, tá certo? Que é simultaneamente autovetor de L2 e LZ. Então nunca esqueçam que as nossas representações são todas marcadas pelo uso de LZ como direção privilegiada. Mas é aquela mesma coisa que a gente fez o tempo todo em física. A gente escolhe alinhar com o eixo Z por simplicidade, por costume, por convenção, que seja, certo? Alfa, beta. Certo? Depois que a gente definiu essa base aqui, a gente definiu os dois operadores, que vão ser os L mais ou menos, que são definidos como Lx mais ou menos e Ly. Naturalmente, são operadores que não são autoadjuntos, mas a gente facilmente pode fazer combinações lineares deles para obter o Lx e o Ly. Né? É fácil você fazer uma combinação de L mais com L menos e encontrar o Lx, L mais com L menos e encontrar o Ly, certo? Mas não só isso, a gente descobriu também que esses caras têm uma relação de comutação especial com Lz, que é Lz com L mais ou menos, dá mais ou menos H é igual a mais ou menos H cortado, L mais ou menos. E toda vez que você tem uma coisa assim, ó, comutador de um operador com o outro é igual a alguma constante real vezes o outro, significa que a gente pode construir uma base para esse operador aqui, tá certo? E que aplicações repetidas desse operador vão gerar diferentes autovalores, tá certo? Que foi o que a gente tinha visto, né? A gente viu que se a gente tem Lz aplicado em L mais ou menos alfa beta, isso aqui vai ser beta mais ou menos H cortado, L mais ou menos alfa beta, certo? Ou seja, toda vez que você tem uma estrutura desse tipo, com um número real aqui, isso implica numa estrutura desse tipo aqui. Tá certo? Porque é fácil, né? Porque isso aqui é simplesmente um computador, ou seja, esse cara aqui é nada mais do que o Lz atuando aqui, mas se você jogar para lá esse pedaço é o computador. Tá certo? Então, essas duas expressões, elas são equivalentes. Por isso que esse tipo de comutação aqui é útil, tá certo? E aí, como a gente tem dois caras que fazem esse papel, a gente tem um que aumenta o autovalor em H cortado e um que diminui o autovalor em H cortado. Certo? Então, novamente, veja, a gente está extraindo da estrutura algébrica coisas e jogando na representação. Tá certo? Isso aqui é o que a gente vai chamar de representação. E isso aqui é a estrutura algébrica. Então, você vai estar vendo que uma coisa induz propriedades na outra. Certo? Então, a gente usou o quê? A gente usou o conjunto de operadores, a gente pegou um conjunto máximo deles que comutam, a gente usou o fato deles serem autoadjuntos para escrever essas duas expressões, e a gente usou as relações algébricas para escrever essas três expressões aqui, certo? Só que a gente tem mais estrutura para colocar, que foi o que a gente terminou de ver no finzinho da aula passada. Eu posso escrever o operador L2 menos Lz. E esse operador é conveniente por quê? Porque esse operador, ele também, né, essa base também vai ser de autovetores desses caras aqui. Na verdade, qualquer função de L2 e Lz
qualquer operador função de L2 e LZ vai ter alfa e beta como uma base de autovetores, certo? Em particular esse aqui. Só que esse é interessante porque a gente sabe que ele é igual a Lx quadrado mais Ly quadrado. E por que isso é importante? Porque olhando para esse lado não é óbvio o que está acontecendo, mas olhando para esse é óbvio que esses caras aqui sempre vão ter autovalores positivos. Tá certo? Então esse cara aqui é um operador positivo definido. Tá certo? Bom, sabendo disso, a gente sabe que esse cara tem que ser maior que zero, né? Ou seja, a gente sabe que alfa, beta, L2 menos LZ ao quadrado. É isso que eu ia perguntar, a gente tem ao quadrado, o LZ. Isso. Tem que ser maior que zero, certo? Mas isso implica pra gente sabe que a aplicação desse cara aqui dá o alfa, a aplicação de um LZ dá beta e dois LZs dá beta ao quadrado. Então isso mostra pra gente que alfa menos beta ao quadrado maior que zero. Tá certo? A gente sabe que alfa beta é a base, a gente escolhe sempre uma base normalizada, tá certo? Então quando a gente faz a aplicação desse cara aqui, sai os autovalores, depois fica alfa beta que dá 1, ou seja, essa é a desigualdade que a gente vai ter. Né? Então veja, novamente, conjunto máximo de operadores que comutam, expressões algébricas, a relação de comutação desse tipo implica numa variação do autovalor desse jeito, e aquela relação implica num limite para esses autovalores. Porque aqui, até aqui, a princípio eu posso aumentar meu autovalor à vontade, eu posso diminuir meu autovalor à vontade. Mas eu preciso agora satisfazer essa expressão aqui. Mas para satisfazer essa expressão, eu não posso poder aumentar indefinidamente meus autovalores. Para eu limitar esse aumento, eu tenho que dizer que eu tenho que impor, né, que vai existir um beta máximo, né, tal que se eu tentar aumentar mais do que o máximo, eu vou para zero, e um mínimo que se eu tentar diminuir além do mínimo, eu também vou cair em zero. Certo? Estava esquecendo mais alguma coisa? Acho que não, né? Toda a estrutura que a gente usou. Tá, é isso aí. Ok. A gente pode fazer mais umas continhas para ver o que acontece. Vamos lá. Se eu pego aqui meu L mais L menos, o que dá isso aqui, pessoal? Olhando para lá. Ó, deixa eu escrever tudo aqui. Então, esse aqui vai ficar Lx mais I Ly, Lx menos I Ly. Certo? E quanto é que fica isso aqui? Eu tenho Lx quadrado. Esse com esse vai dar mais Ly quadrado. Só que agora eu vou ter Lx, Ly, e depois, né, mas com menos I na frente, e aí depois com mais I na frente eu tenho Ly, Lx. Então eu tenho menos I comutador de Lx, Ly. Certo? Mas quanto é que é isso aqui? Lx quadrado mais Ly quadrado. Esse cara aqui, lembra, é IH cortado LZ. Então vai ficar mais H cortado LZ. Certo? Ok. Só que esse cara aqui, ó, é o quê? Quem é Lx mais Ly quadrado? Então esse cara aqui é L2 mais LZ ao quadrado, né? Ou seja, menos. Menos LZ. Certo? Mas olha que interessante, é meio óbvio, né? A gente sabia que esse cara aqui, ele diminui e esse cara aqui aumenta. Então a gente sabe que a aplicação dos dois tem que ser um autovetor, né?
Mas se tem que ser um autovetor, aqui do lado direito só pode aparecer os operadores dos quais aqueles vetores são autovetores. Por isso que vai aparecer só L2, LZ e LZ. Certo? Então, dado esse truque aqui, a gente vai fazer mais um pedacinho aqui, que é o seguinte. Acho que é melhor fazer ali. Então, esqueci, viu? Esqueci. O meu argumento... Você quer fazer uma pergunta ou quer que eu explique de novo? Isso, só esse finalzinho. Meu argumento é o seguinte, esse cara aqui ele diminui o alto valor e esse cara aumenta o alto valor. Então a gente espera que esse cara aqui pegue o alfa e beta e leve no próprio alfa e beta. Porque lembra, o menos vai levar esse cara aqui em alfa e beta menos H cortado. Só que depois esse cara vai levar esse cara de volta para alfa e beta. Ou seja, esse cara aqui aparentemente vai ter esses vetores como autovetores. Mas como ele é um operador que é autovetor, é um operador tais que esses vetores são autovetores, e a gente sabe que o conjunto máximo de operadores que comutam é L2 e LZ, a gente espera que essa combinação tenha que ser dada em termos de L2 e LZ. E foi o que a gente fez. Certo? Só isso. É a base de autovetores. Como eles são dois operadores que comutam, no sentido daquele filtro que a gente discutiu lá em mecânica quântica 1, a gente pode definir uma base que é simultaneamente autovetor de um e de outro. Lembra? Você faz uma medida de um, faz uma medida de outro, depois volta a fazer a medida de um, e você sabe que com certeza nesse contexto você está medindo um estado que é simultaneamente autovetor de L2 e de LZ. Você pode, antes, quando você concluir que o L+, na base alfa e beta máximo e mínimo, como que você concluiu aquilo? Eu acho que eu perdi. Isso aqui. Tá. Porque veja, o que acontece para a gente é o seguinte, a gente descobre aqui, tá vendo? Isso aqui mostra para a gente que esse vetor aqui, ele é também um autovetor de LZ, mas o autovalor dele é beta mais ou menos H cortado, certo? Parece que então é inescapável que você vai ter sempre autovalores maiores. Tá certo? Porque se aquilo é verdade, significa que se meu beta for 10, eu tenho 10 mais H cortado. Se beta for 1000, eu tenho 1000 mais H cortado. Então, aparentemente, eu poderia fazer o meu beta crescer tanto quanto eu quisesse, certo? Mas essa desigualdade me impede disso. Tá vendo? O meu beta não pode crescer tanto. E a outra coisa que eu estava tentando lembrar e eu tinha esquecido é o seguinte, a gente sabe que L2 comuta com L mais ou menos. Porque L2 nada mais é do que o Lx ao quadrado, mais Y ao quadrado, mais Lz ao quadrado, e o L mais ou menos é Lx e Ly. E ambos individualmente comutam com L2. Então a gente sabe que esses operadores, por mais que eles modifiquem beta, eles nunca modificam alfa. Por isso que essa desigualdade é importante. Tá certo? Mas essa expressão aqui, ela tem uma outra interpretação. Tá certo? Porque eu sei que esse cara tem que ser proporcional a um autovetor que tem esse autovalor aqui. Mas essa proporção pode ser zero. Ou seja, eu tenho uma outra escolha. Eu tenho a escolha de dizer que esse cara atuando em alfa-beta leva em zero. Isso impede que eu consiga um autovalor maior do que um máximo. Entendeu? E é isso que eu estou fazendo ao impor que ou seja, eu imponho essas duas expressões para poder satisfazer essa aqui. Né, e garantir que o caráter autoadjunto dos meus operadores está sendo respeitado. Porque quando eu digo que eles são autoadjuntos e aqueles aparecem ao quadrado, eu estou dizendo que esses caras só têm autovalores positivos. E isso implica que isso aqui tem que ser maior que zero, que implica que isso aqui tem que ser maior que zero. Professor, no caso eu posso afirmar que beta quadrado sempre vai ser menor que alfa? Sim, é o que está escrito ali. Por isso que eu não posso crescer o meu beta à vontade. Por isso que ele tem que estar limitado para essas duas expressões aqui, ó. Tá certo? Bom, mas esse operador aqui, que a gente acabou de construir, esse último aqui, o L mais L menos, ele é interessante justamente porque ele vai dar para a gente uma ferramenta para trabalhar com esse máximo aqui. Porque por mais que ele seja descrito de tal forma
que os autovetores, alfa, beta, vão ser autovetores dele, ele começa com L- aqui. Então, necessariamente, ele vai matar o alfa, beta menos, tá certo? Ou seja, a gente pode escrever assim, L mais L menos, e posso aplicar ele em alfa, beta menos. Beta mínimo, desculpa. Certo? Mas, olhando para o lado direito, a gente vê que ele é L2, né, menos LZ quadrado, tá certo? Mais H cortado LZ. Ou seja, isso aqui vai ficar assim, ó. Olhando para esse cara escrito daquela forma, esse cara vai ficar alfa menos beta ao quadrado mais H cortado beta. Tá certo? Alfa, beta mínimo. Tá certo? Só que a gente sabe que isso aqui também tem que ser zero. Tá certo? Ou seja, o zero veio dessa expressão e o de cima veio dessa expressão. Tá? Eu estou usando as duas igualdades. Ok. E ao mesmo tempo eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o L menos L mais. Certo? Quanto é que fica L menos L mais? Vai ficar L quadrado menos LZ quadrado, só que em vez de ser mais H cortado LZ, é menos H cortado LZ. Todo mundo consegue ver? Porque só muda aqui a posição, né, do menos aqui, então muda a ordem do comutador. Como muda a ordem do computador, muda o sinal, então muda o sinal desse cara aqui. Tá certo? Mas aí se a gente usa essa mesma lógica de cima, que a gente usou aqui em cima, a gente vai ter que L menos L mais aplicado em alfa, beta máximo, vai ser, usando essa expressão, alfa menos beta, aqui é beta mínimo, né? Mínimo, aqui é beta máximo ao quadrado menos H cortado beta máximo. Tá certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, é isso. Ok. Só que isso aqui também aplicado, né? Isso aqui tá aplicando no... Naturalmente está em alfa, beta máximo, tá certo? Só que isso aqui também é igual a zero. Ok? Ou seja, a gente tem que alfa é igual, né? Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, esse cara aqui, veja, esse cara aplica aqui, ele dá o próprio autovetor, porque é autovetor, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que dar zero. Mas se eu digo que esse autovetor existe, a única maneira de dar zero aqui é se o coeficiente for zero. Tá certo? Por isso que isso implica a primeira expressão. Vou botar a segunda primeiro. Fica beta máximo ao quadrado mais H cortado beta máximo. Só que a outra expressão diz pra gente que alfa é igual a beta mínimo ao quadrado, cadê? Menos H cortado beta mínimo. Tá certo? Bem, isso aqui já é super útil para a gente, diz um monte de coisa, né? A gente pode igualar essas duas expressões aqui, descobrir quem é beta máximo em termos de beta mínimo, né? Isso diz que também como que a gente pode encontrar o alfa em termos do beta máximo e beta mínimo, tá certo? Ou seja, existe uma relação entre essas duas expressões aqui. E outra coisa interessante, esse termo aqui, ó, ele só existe porque os operadores não comutam, tá certo? Então aquela questão associada à relação de incerteza de Heisenberg está vinculada ao fato de que isso aqui, ó, altera a expressão. Lembra, momento angular total, em princípio, seria a soma dos momentos angulares em cada direção. Então, o momento angular total é a soma de momento angular na direção x, mas na direção y e na direção z. Isso seria o caso clássico, tá certo?
E aqui você vê que se eu estou no máximo, significa que eu coloquei um máximo de alto valor na direção z. Significa que eu alinhei o meu momento angular, que é um vetor, eu alinhei o meu sistema, ou alinhei o sistema à minha direção z. Eu botei ela ao máximo na direção z. É natural, então, que o L quadrado seja igual a LZ quadrado. Porque se o único momento angular que tem é na direção z, o L quadrado é igual a LZ quadrado. Tá certo? Mas aqui a gente vê que a gente tem um pedacinho extra aqui, ó. Tem um momento angular a mais que vem do fato dos operadores não comutarem. Tá certo? Então, o princípio de incerteza de Heisenberg, ele reaparece aqui assim, ó. Ou seja, o momento angular total, ele vai ser um certo número que você já esperaria classicamente, mais um termo que vem da incerteza em relação ao momento angular na direção nas outras direções, além da direção z. Certo? Ok. Bom, a gente pode então fazer. A gente mede essa incerteza na. Mede. É estranho, né? Mas não é mais estranho do que a que a gente já tinha para x e p, né? Bom, pessoal, aqui vocês podem usar Bhaskara, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá certo? Para descobrir que você tem duas soluções que vão ser beta máximo igual a menos beta mínimo. Tá? Fica de exercício, tá, pessoal? Façam isso aqui. É muito simples, é só fazer Bhaskara. Vocês vão encontrar duas raízes para beta máximo, mas vocês vão ver que uma das raízes faria o beta máximo ser menor do que o beta mínimo. Tá certo? Então você tem que descartar. A raiz certa vai levar que beta máxima é igual a menos o beta mínimo. Certo? Ok. Eu fiz a continha aqui, é simples, tá? Você pode chamar isso aqui de uma constante qualquer e fazer Bhaskara. Ok. Então, pessoal, o que acontece com a, digamos, se eu tentar calcular a distância entre esses autovalores? Ou seja, eu pego o maior alto valor beta que eu tenho e subtraio o menor alto valor beta que eu tenho. Ou seja, eu pego o beta máximo menos beta mínimo. Tá certo? Isso aqui é o quanto que eu andei desde que eu saí do beta mínimo até o beta máximo. Certo? Só que isso aqui, somado a essa expressão aqui, vai ficar 2 vezes beta máximo. Ok? Agora, por que esse número aqui é importante, pessoal? Por que esse intervalo é interessante? A gente sabe que o beta mínimo tem que existir para a gente poder satisfazer aquela desigualdade do alfa, né? Ou seja, a gente quer satisfazer isso aqui. Esse cara aqui é sempre maior que beta ao quadrado. Isso implica que beta mínimo tem que existir e beta máximo tem que existir. Então, aqueles dois números têm que existir. Mas a gente não sabe a priori nada a mais sobre eles. Pode ser qualquer número real. Tá certo? A gente sabe que a diferença entre eles é 2 vezes beta máximo. Só que a gente sabe que se a gente começa no beta mínimo, a única opção que nós temos é aumentar H cortado nele. Tá certo? Ou seja, esse cara aqui tem que ser um múltiplo inteiro de H cortado, né? Onde K pertence aqui aos inteiros. Na verdade, tem que ser um inteiro positivo, né? Tá certo? Mas olha que interessante, pessoal. Tem um 2 aqui, ó. Isso diz pra gente que o nosso beta máximo tem que ser uma coisa assim, ó. H cortado, K sobre 2. Ok? Só que, sabendo disso aqui, eu posso voltar para cá e botar esse beta máximo aqui no alfa, ou aqui no mínimo, tanto faz, tá certo? Quem vai ser alfa?
H cortado, K sobre 2, que multiplica H cortado, K sobre 2, mais H cortado. Certo? Então, deixa eu ver se é a melhor maneira de fazer, né? Esse cara aqui a gente escreve assim, ó. H cortado ao quadrado, aí assim, K sobre 2, que multiplica K sobre 2 mais 1. Onde é que a gente viu uma expressão assim, pessoal? Quando a gente resolveu os autovalores da parte φ, a parte θ do Laplaciano, a gente encontrou que os autovalores tinham que ser assim, ó, L mais 1. Certo? Só que esse L tinha que ser números inteiros. Agora a gente encontrou assim, ó, K sobre 2 vezes K sobre 2 mais 1. K sobre 2 vezes K sobre 2 mais 1. Se eu chamar esse cara aqui de L, eu tenho a mesma expressão. Só que o meu K pode ser um número inteiro. Qualquer número inteiro. Ou seja, está aparecendo aqui que eu tenho uma coisa tipo o que eu já tinha, com L's inteiros, mais um caso especial de semi-inteiros. Por exemplo, se meu K for igual a 1, aí é meio vezes meio mais 1. Esse meio vezes meio mais 1 não aparece como possibilidade aqui, ó. Tá certo? Então parece que eu simplesmente impondo o mínimo, que é a álgebra dos operadores e o fato de eles serem autodisjuntos, eu estou encontrando representações iguais às que eu já tinha encontrado, porque quando eu estou encontrando os autovalores e os autovetores, os pronomes de Legendre, a parte de Fourier, eu na verdade estou encontrando uma representação dos operadores do grupo de rotação. Tá certo? Só que agora eu estou fazendo isso tudo de novo num contexto mais amplo. E é claro que no contexto mais amplo pode acontecer da gente ter uma surpresa e encontrar mais representações do que a gente já tinha encontrado antes. E parece que a gente encontrou, tá certo? Essas representações com K semi-inteiro aqui vão ser bastante importantes, que vão ser as representações espinoriais. Espinoriais. Tá bom? Ok. Tá, deixa eu ver. Tá bom? Bom, pessoal, como é que a gente pode ver isso que eu acabei de falar? O que acontece? Qual é o caráter da nossa função de onda aqui, no sentido de que essa função ela vai tomar valores em pontos do espaço, tá certo? Mas quando eu giro, o valor da função em si muda ou ele fica o mesmo? Né? Imagina que eu peguei um ponto do espaço qualquer. Peguei sobre esse ponto do espaço, eu girei. O valor da minha função de onda naquele ponto muda? Não, né? Porque a gente considera, desde o nosso começo da nossa construção, a função de onda como uma entidade escalar. Tá certo? Só que o que a gente está encontrando aqui são representações a mais. Né? Então a gente pode se perguntar, será que essas representações a mais não estão ligadas a possíveis funções de ondas que não são mais escalares? Tá certo? Lembra, quando eu giro esse cara aqui, né, se eu faço uma rotação, o que acontece é que o meu psi ele vai ganhar uma rotação aqui, ó. Tá certo? Aí eu me pergunto, o que aconteceria se eu fizesse uma rotação numa função de onda que não fosse escalar? Digamos que minha função de onda fosse um vetor. Por alguma razão, a densidade de probabilidade ela tem valores diferentes em direções diferentes. Tá? Então, eu poderia dizer que tem uma função de onda vetorial. Quando eu giro uma função de onda vetorial, pessoal, o que acontece com ela? As componentes se misturam e o argumento também. Tá certo? E o que a gente vai descobrir é que as representações semi-inteiras estão associadas a representações vetoriais da função de onda. Tá certo?
mas não vetoriais no sentido que vocês estão pensando. Certo? Porque esse tipo especial de vetor que a gente vai usar chama espinor. Certo? Que é um tipo especial de vetor. Bom? Mas como fica as simetrias aí, se considerar como vetor? Como é que é? As simetrias, como ficam? As mesmas simetrias, porque como é um vetor e você sabe como... Né, quando a gente fala vetor, é porque vai ser uma estrutura matemática que tem um comportamento bem definido perante as rotações. Tá certo? Então, por construção, a gente sabe exatamente o que vai acontecer quando girar. Porque a gente construiu a partir das representações, das possíveis representações das rotações. Entendeu? Então, na hora que a gente gira um espinor, a gente sabe como é que ele vai girar, porque a gente construiu ele a partir das possíveis representações no grupo de rotação. Certo? Ou seja, o que a gente vai ver, pessoal, isso aqui a gente vai voltar no capítulo de spin, tá? Isso aqui é só uma... Igual o pessoal faz em filme, né? Bota uma pequena dica do que vai acontecer para vocês ficarem pensando. Mas só uma coisa, não quebrou o princípio da normalização. Tipo, ela continua... Você tem razão, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente colocar esse cara vetorial, você tem uma pergunta óbvia que é, beleza, eu sei como calculo o módulo quadrado desse cara aqui para calcular a probabilidade. É simplesmente pegar esse cara aqui e calcular ele vezes o complexo conjugado dele. E esse cara aqui? Será que vai ser uma coisa assim? Psi, estrela, produto interno, psi? É uma pergunta razoável, tá certo? Porque não tem nenhuma razão para a gente usar uma geometria euclidiana aqui. Porque esse negócio aí tudo bem, é um vetor no sentido de rotação, mas o que isso aqui tem a ver com a geometria do espaço-tempo? Não se sabe, tá certo? Então, quando a gente chegar no espinor, a gente vai construir esse produto interno, certo? A partir digamos, da estrutura das probabilidades associadas a ele, tá bom? Mas é uma pergunta razoável, precisa ser construído, tá? No sentido, precisa ser construído se você estiver encarando esse problema todo classicamente não relativisticamente. Se você vai para a construção direta em termos da equação de Dirac, esses resultados saem de forma mais natural. Certo? Eles saem mais você consegue mais deduzir do que fazer escolhas e depois testar empiricamente. Porque nesse sentido que eu estou falando aqui é o seguinte, alguém pegou uma estrutura da mecânica quântica, estudou a estrutura algébrica, viu que tinha representações a mais, mas até aqui é só uma curiosidade matemática, tá certo? Acontece que quando você vai no laboratório, você descobre que existem funções de ondas que não são mais escalares no laboratório. Entendeu? Aí você fala, pô, mas como é que eu vou resolver isso? Será que tem a ver com aquelas representações extras que eu não usei ainda? Aí você começa a misturar as duas coisas e descobre, não, realmente tem a ver. Na verdade, o elétron ele não tem uma função de onda escalar, ele tem uma função de onda espinorial. E aí quando você bota isso e vai no laboratório, dá exatamente correto. Entendeu? Então aqui é uma questão digamos, previsão teórica somada a uma complementação empírica, tá certo? Então, pessoal, eu estou dizendo isso aqui para dizer que aquele impedimento que nós tivemos de escolher, lembra, exponencial de IMφ, eu estava usando o φ quadradinho, né? Que nos impediu de usar semi inteiro aqui, é porque semis inteiros iriam fazer a nossa função de onda ser descontínua, lembra? Mas isso aqui tem a ver com a posição. Ou seja, se eu giro uma função de onda, ela tem que chegar no mesmo lugar, tendo o mesmo valor, para ela não ser descontínua ali. Mas se ela for vetorial, esse tipo de imposição não se dá mais, certo? A gente vai ver isso com mais detalhe no futuro, mas isso eu estou dizendo para vocês só para a gente argumentar que, ao invés de a gente trabalhar com o operador L, né, LI, a gente vai chamar, de uma forma mais geral, esses operadores de JI. Tá certo? Com a mesma álgebra dos L's. E a gente vai supor que esse J vai ter todas as representações inteiras e semi-inteiras. Certo? E a gente vai guardar o símbolo L somente para as representações orbitais que têm autovalores inteiros. Tá tranquilo, pessoal? Tá... Mas é só para rotação que eu tenho que tratar com o outro vetor? A gente pode... Não quer dizer que tratar com escalar está errado.
Quer dizer, não, se a sua partícula tiver spin semi-inteiro, Beleza, mas se tiver em outro contexto, a gente acho que a translação a gente tratou como escalar. o que acontece com um campo vetorial na translação? É trivial. A gente inclusive calculou o comutator de P, que é o que gera a translação, com um LZ. A gente viu como essas duas coisas se compõem. Então, essa estrutura algébrica permanece igual. Então, imediatamente, por mais que seja uma coisa nova, que é o spinor, a gente sabe exatamente como ele se comporta em relação aos outros operadores. Porque a gente sabe como as rotações se compõem com translações. E já está na estrutura da álgebra, entendeu? Aquela estrutura da álgebra que é o primordial para a gente. Aquilo a gente continua respeitando sempre. Então, esse LZ, esse J aqui, ele continua tendo a mesma relação algébrica com os operadores de translação, né, tal que o L tinha. Certo? Ok. Então, vamos lá. E na prática, pessoal, como que a gente pode construir essas representações? Então a gente já sabe. Agora vamos fixar a notação. A gente vai usar o J2 e o JZ, tá certo? E a gente sabe que o J2, ele vai ter uma representação, em vez de chamar alfa e beta, eu já vou chamar de J e M, tá certo? A gente sabe que o alfa é H cortado ao quadrado, J mais 1, tá certo? Eu já vou escrever assim, tá certo? E o JZ vai ser igual a quanto, pessoal? H cortado M. Né? Esse cara aqui é esse cara aqui, ó. Tá certo? Porque se você tem que o máximo é KH cortado, eu posso ir aplicando menos, vai ficar K-1, K-2, K-3, até que o K, claro, vai ser 0. E depois vai ficar menos H cortado, menos 2H cortado, menos 3H cortado. Então, os autovalores, né? Ou seja, esse cara aqui é o que eu chamava de alfa, né? Isso aqui tudo. E isso aqui tudo é o que eu chamava de beta. Oi? O K tem que ser positivo. Porque aquele ali é o beta máximo. Beta máximo tem que ter um K positivo. Ah, e o beta mínimo tem um K negativo. O beta mínimo é menos beta máximo. Então é menos K. Tá certo? Ou seja, mas lembra que o nosso J aqui pode ser 0, meio, 1, 3 meios, 2 e assim por diante. Ok? E o meu M, o que ele pode ser? É só olhar lá. Se o meu beta, vamos dizer que o meu beta máximo seja com K igual a 1. Se o meu K for igual a 1, meu beta máximo é igual a meio. Então eu tenho meio e eu posso subtrair 1 de meio. Se eu subtrair 1 de meio, eu tenho menos meio. Então o meu M vai ser menos meio e meio. Se o meu K for 1, eu posso ter 0, eu posso ter menos 1, 0 e 1. Tá certo? Se o meu K for, sei lá, 3, vai ficar 3 meios. Então, menos 3 meios, menos meio, mais 3 meios, 4. Tá certo? Então, você vê que o meu K ali, ele vai dar a dimensão da minha representação, dado um alfa ou um J fixo. Tá certo? Ou seja, aqui J vai ser igual a 0, meio, 1, 3 meios, 2, tá certo? E o meu M, ele vai sempre de menos J mais 1, J menos 1 e J. Tá certo? Ok.
Tá? E lembrando que quando J igual a L, J a gente chama de L, pertencente aos inteiros positivos. Ou seja, quando a gente vai para a rotação orbital, a gente cai nessa mesma estrutura, mas esses caras estão excluídos. Tá bom? Maravilha. Bom, agora, pessoal, vamos construir essas representações mais explicitamente ainda, tá? Vamos lá. A gente sabe agora que quando aplicar o meu J mais ou menos em Jm, eu vou cair no quê? Eu vou cair numa constante que eu não conheço ainda, tá certo? Que depende de J e de M, vezes J, M mais ou menos 1. Certo? É a mesma coisa, é o que eu tinha antes, só que estou trocando L por J, tá, pessoal? Então, o operador escada vai me levar em outros vetores. Só que agora eu quero essas constantes aqui. Lembra que a gente encontrou essas constantes lá para o operador de criação e aniquilação? Uma era a raiz de n e outra é a raiz de n mais 1. A gente vai encontrar coisas similares aqui. Só que essas constantes são a base da construção de tudo que a gente vai fazer. Tudo que a gente vai fazer daqui para frente, depois os coeficientes de Krebs-Gordon, todas aquelas coisas vão ser baseadas nessa estrutura aí, certo? Que nada mais é do que a consequência de tudo que a gente viu até agora, da relação algébrica somada à limitação vinda do fato de ser operadores autoadjuntos e assim por diante. Tudo certo até aqui, pessoal? Bom. A gente sabe também, ó, que o J, M, J menos mais vai ser igual a C mais ou menos estrela JM, certo? Ou seja, eu só tomei adjunto dessa expressão aqui, ok? Como eu tomei o adjunto dessa expressão, esse operador não é mais autoadjunto, mas a gente sabe que o adjunto do mais ou menos é o menos mais. Tá certo? Isso está claro para todo mundo? Porque o x e o y não são autoadjuntos, mas o izinho ganha um sinal de menos. Ok? Aqui está errado. Ok. Ou seja, Jm, J menos mais, J mais menos, Jm. Isso aqui é quanto, pessoal? C, Jm, módulo quadrado, J, M mais ou menos 1, J, M mais ou menos 1. Desculpa. Peraí. Não. Aqui, eu estou construindo esse cara aqui, lembra? Esse cara aqui tem a mesma estrutura do L mais ou menos. Lembra que a gente calculou? O L menos com L mais, o L mais com L menos. E isso dá pra gente uma coisa em termos de L quadrado e LZ. É a mesma coisa aqui, vai dar termos de J quadrado e JZ. Então aqui esses caras vão ser autovalores dessa estrutura, tá certo? Mas aí eu uso essa expressão para dar esse negócio aqui, tá certo? E ao mesmo tempo eu tenho que isso aqui vai ser... Cadê? Deixa eu escrever explicitamente aqui, acho que fica melhor. Lembra, esse cara aqui é J ao quadrado menos JZ quadrado. E aqui vai ficar menos mais H cortado JZ.
igual a gente tinha feito agora há pouco, né? JM, tá certo? Ou seja, né, isso aqui vezes 1, que é a normalização do estado, e esse cara aqui vai ser igual a isso aqui, certo? Ou seja, esse negócio aqui vai ser H cortado ao quadrado, J vezes J mais 1, que é esse cara aqui, menos H cortado ao quadrado é M quadrado, é menos mais H cortado ao quadrado M. Tá certo? Ou seja, C mais ou menos de J e M módulo quadrado vai ser igual. Aí eu vou botar o H cortado ao quadrado, ó, H cortado ao quadrado aqui, ao quadrado aqui, ao quadrado aqui. Eu boto em evidência e vai ficar assim. J mais 1 menos M quadrado menos mais M. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Menos mais, tá certo. Então veja, a gente encontrou o nosso C, mais ou menos. Ok? Faz sentido essa expressão aqui, pessoal? O que vocês acham? Se ela está se comportando da forma que nós esperaríamos. Porque veja, se o meu M for igual a J, eu estou no beta máximo, lembra? E se meu M for igual a menos J, eu estou no meu beta mínimo. Tá certo? Se meu M for igual a J, então o menos aqui tem que dar 0. Então esse cara tem que ser 0. Tá certo? Ou seja, o C menos no JJ tem que ser 0. Certo? Então, se eu botar o C menos, aqui é mais. Tá certo? E no JJ tá errado. Peraí. Estou fazendo uma coisa errada? Esse cara tá assim mesmo, mais ou menos. Ah, não. Eu tô falando, deixa eu simplificar isso aqui um pouco. Isso aqui vai ficar assim. Ó, H cortado. Aí aqui eu posso escrever isso aqui assim, pessoal. Ó. J menos mais M vezes J mais ou menos M mais 1. Tá certo? Isso. Então, se eu tiver no meu J... Tá. Se eu tiver no JJ, o mais tem que ser 0. Porque eu não posso aumentar além do beta máximo. JJ é máximo. Então, o meu mais tem que dar 0. O meu mais é esse menos aqui. Só que se eu botar JJ, que é J vezes J mais 1, menos J quadrado menos J, que é 0. Tá certo? E o mínimo é quando M for menos J com menos aqui. Tá certo? Quando for menos J, aqui vai ficar menos J quadrado, fica menos J quadrado, menos J quadrado, e aqui vai ficar mais, só que é menos J. Então dá 0 de novo. Tá certo? Vocês façam isso, claro, vocês sozinhos, para perceber, tá? Aí vocês podem reescrever essa expressão, é só encontrar as duas raízes desse polinômio aqui em J, tá? Vocês vão ver que você pode escrever esse polinômio dessa forma. Certo? Pensando nisso no polinômio em J. Beleza? E aí você tira a raiz, e você tem que o módulo de C mais ou menos de J e M vai ser igual a H cortado, raiz de J menos mais M, J mais ou menos M mais 1. Tá certo? E aqui tá, pessoal, toda a base da construção de todas as representações do grupo de rotação. Todas. Spin, sem spin, vetor, tensor, tudo. Tá tudo aqui. Tá certo? Ou seja, como é que gira um tensor de segunda ordem? Tá aqui. Pode não parecer, mas tá aqui. Certo? A gente adota a convenção. Deixa eu ver. A gente vai adotar a convenção
de que não tem nenhuma fase aqui. Então a gente tira o módulo. Tá certo? É uma escolha, é uma convenção. Tá? Mudaria o significado das representações se eu escolhesse outra coisa. Okay? Mas essa é a convenção tradicional, então é o que a gente vai adotar. Tudo certo, pessoal? A gente viu que o C mais JJ é 0, que é igual ao C menos J menos J. Certo? Estou convencido por que a gente fez essa escolha, não. Qual? A gente podia levar a fase, levar em consideração Podia, a fase. podia. Por que a gente não? Eu não fiquei convencido. A escolha dessa fase, esse elemento, porque isso no fim vai ser um elemento de matriz, ela de certa forma atribui significado para a própria representação. Tá, eu estou falando uma coisa talvez muito vaga para vocês. Você tem que pensar nisso como uma escolha de origem do sistema de referência. Entendeu? A gente está escolhendo só como que a gente está botando a coisa, entendeu? Porque você sempre pode falar que você faz uma transformação dessa, depois faz uma transformação de fase, entendeu? E aí você poderia ter a reconstrução do que você tinha a partir dessa sequência de transformações. Você é capaz de fazer a mesma coisa, entendeu? Só que esse aqui simplesmente coincide com a convenção tradicional. Tá? E lembra, esse cara aqui são os estados que vão de J, menos J mais 1 até J. Né? São 2J mais 1 estados. Tá certo? Ou seja, na representação 0, J0, eu tenho um estado, que é um escalar, ele não gira, não faz nada, é meu J igual a 0. Eu tenho a representação, lembra, isso aqui é o meu M, né? Meu M vai de menos J a J. Certo? Então, eu tenho 2J mais 1 M's possíveis em cada representação. Então, eu tenho a representação de dimensão 0, dimensão 1, que é o J0. Eu tenho, né, J0 é uma dimensão, J meio, duas dimensões, né? Porque é 2 vezes meio mais 1, J 1, dimensão 3 e assim por diante. Tá? Quem é uma representação de dimensão 3 do grupo de rotação? Qual representação a gente usa comumente que tem dimensão 3 do grupo de rotações? Os vetores. Os vetores tradicionais lá de Física 1. Eles formam uma representação de dimensão 3, né, do grupo de rotação. Então eles vão estar ligados a esses caras aqui. Ó. Essas matrizes vão girar os vetores. Certo? Se eu for para o próximo cara aqui, ó, eu vou ter aqui um J igual a 3 meios. Eu tenho uma dimensão 4. A gente conhece algum tipo de objeto que a gente gira que tem dimensão 4, em 3 dimensões? Bom, esse aqui já é bem estranho, né? Em 3 dimensões, que tipo de representação tem dimensão 2? A gente não conhece nenhuma, né? É meio estranho pra gente. E 3 meios também é esquisito. Mas se a gente for para a próxima aqui, você pode achar que já é uma coisa esquisita demais. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Tem alguma dimensão de dimensão? Tem alguma coisa de dimensão 5 que a gente gira no espaço? Quantos componentes tem uma matriz 3x3? Quantos elementos tem uma matriz 3x3? A, B, C, D, E. Quantos objetos eu tenho aqui? Tenho 9, né? Se eu tiro a parte antissimétrica daqui, fica simétrico, né? Então fica B, fica C e fica F. Né? Então, numa matriz simétrica, quantas dimensões eu tenho? 6, né? Só que a matriz simétrica, eu posso tirar o traço dela. O traço dela é um escalar. Né? Se eu tirar o traço dela, é a mesma coisa de dizer que aqui
Aqui é A, B, C, D, E, então aqui fica o traço 0, então aqui é menos A, menos E. Quantas letrinhas diferentes eu tenho aqui? 5. Então, uma matriz simétrica sem traço é um objeto de 5 dimensões. Quando a gente construir a representação das matrizes a partir desse cara aqui para o J2, a gente vai encontrar justamente quem é que gira essa matriz aqui. Você fala, mas o que esse cara está falando? Gira a matriz, né? Pensa nisso aqui que você pode ordenar essa matriz assim agora. Ó. A, B, C, E, F. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Só uma escolha. Você reordena a sua matriz assim. E você vai encontrar agora a matriz 5 por 5 que gira essas componentes quando você faz um giro no seu espaço. Essa representação é a representação de dimensão 5 aqui. Então não é tão estranho assim que o grupo de rotações em 3 dimensões gire objetos de 5 dimensões. Porque ele gira objetos de 5 dimensões. Essa cara aqui é uma matriz, um objeto de 5 dimensões. Você fala, mas que objeto é esse objeto de 5 dimensões? Pega um objeto rígido qualquer, um corpo rígido, calcula o tensor de inércia e dentro do tensor de inércia dele calcula a parte simétrica sem traço. E você vai ver que a inércia de um objeto estendido é uma coisa de 5 dimensões. Não é tão estranho ter 5 dimensões, só na teoria de cordas é estranho, mas aqui não. Tá? Então, vendo, pessoal? Então não é tão assim fora da realidade você pensar em representações de mais dimensões do grupo de rotação em 3 dimensões. Por mais que pareça estranho. Tá bom? E aí o que ainda é meio curioso são esses caras aqui. Tá certo? Porque para eu introduzir esses caras aqui, aí a gente vai ter que falar dos spins. A gente vai chegar depois neles. Tá bom? Então, 5 não é estranho, mas 2 e 4 é terrível. É um escalar. É uma coisa que quando você gira não acontece nada com ela. E a gente não consegue... Porque é o seguinte, as estruturas matemáticas que vocês estão habituados a trabalhar são vetores, né? E quando você constrói vetores, você constrói os espaços duais. Aí você descobre que o espaço dual também é um espaço vetorial, então quando gira o vetor, você gira o dual mais ou menos igual, não muda muito, então você não está construindo objetos diferentes. Aí você constrói o dual do dual e descobre aquela noção geral de tensores, né? Ou seja, de objetos que estão associados a várias direções ao mesmo tempo. Aí quando você constrói os seus tensores, você descobre que dentro dos tensores tem sub-representações que são irredutíveis. A gente vai discutir isso um pouco mais daqui a pouquinho. Ou seja, um tensor aqui, que seria um tensor de 2 índices em 3 dimensões, ele tem um pedaço simétrico, um pedaço antissimétrico e um pedaço... Desculpa, ele tem o traço, que é uma coisa escalar, né, que no tensor de inércia, o traço dele vai te dar o quê? A inércia do centro de massa do negócio. Tá certo? Ou seja, esquece os detalhes da estrutura do corpo, aquilo é a inércia geral da coisa, entendeu? Você vai ter a parte antissimétrica, que no caso não tem, e você tem a parte simétrica sem traço, que vai ter uma outra representação. Ou seja, essas representações de dimensão 1, que é o escalar, 3, 5, elas vão aparecer dentro da estrutura de tensores. Tá certo? Os espinores, eles aparecem num outro contexto. Por isso que eles não estão associados a nada clássico. Por isso que as pessoas dizem que spin não existe spin clássico. Por isso que a gente tem uma série de dificuldades dificuldades de quantizar teorias fermiônicas, né? Porque a teoria fermiônica você não consegue quantizar com variáveis normais, tem que ser variáveis de Grassmann. Então as coisas complicam, entendeu? Eu interpreto o spinor como uma operação em vez de um objeto? Curiosamente, eu acho que você fez uma descrição muito boa. O spinor, ele acaba sendo quase a descrição de uma operação que você faz num vetor. Mas não é, porque o objeto em si é o spinor. Então existe o objeto. Bom, existe já é uma pergunta fora do da nossa alçada aqui. Mas eu diria que sim, tá? É fora do escopo né? Professor, a dimensão 7 tem algum significado?
Tem. A dimensão 7 vai aparecer quando você trabalhar com um objeto de 3 índices aqui. Você tem um IJK, certo? Imagina que você tem um tensor que de alguma forma depende de 3 direções simultaneamente. Porque veja, um vetor é uma coisa que te diz para onde aponta alguma coisa, tá certo? Um tensor de segunda ordem é uma coisa, por exemplo, que te diz qual é a tensão que você encontra quando você empurra para cá e puxa para cá. Tipo um tensor de cisalhamento. Ele depende de 2 direções. Você tem que pensar numa quantidade física que esteja associada a 3 direções simultaneamente. Começa a ficar mais raro, porque a gente está acostumado a trabalhar só com coisas com 2, né? Tensores de 3 índices são raros. 4 índices que eu conheço, o mais comum é o tensor de Riemann, mas a partir daí é difícil encontrar, certo? Agora, por exemplo, quando você faz a expansão, você já fez eletro 1, né? Lembra que a gente faz aquela expansão em multipolo? Aí você tem o monopolo, o dipolo, o quadrupolo. Esses caras, cada um deles vai ter uma dimensão dessa aqui. O monopolo, que é, digamos, a média da carga, é um cara de dimensão 1. O dipolo é um vetor, então ele é um cara de dimensão 3. O quadrupolo é de dimensão 5. O octopolo, dimensão 7. Então, quando você olha a radiação cósmica de fundo, lá naqueles gráficos que você deve ter cansado de ver de cosmologia, você tem aquela coisa que faz assim, aqueles ali são a amplitude de cada multipolo da radiação cósmica que a gente observa no universo. Então, a gente está observando o negócio de dimensão 1, 3, 5, está todo mundo lá. Tá certo? Ou seja, quando você gira o mapa da radiação cósmica de fundo do universo, a parte de 5 dimensões só se mistura entre si, a parte de 3 dimensões só se mistura entre si, o que é estranhíssimo, né? Pensa, é um monte de informação de fóton vindo de todos os lados. Assim como seria a informação do potencial eletrostático de uma distribuição de carga. Mas essas coisas, elas são assim, você girou aquele mapa, um pedaço dele, daquelas informações, só se mistura entre si. Outro pedaço só se mistura entre si. A gente vai discutir um pouco mais, porque isso tem a ver com o que a gente vai chamar de representações irredutíveis. Tá certo? E é o fato de que certas partes só se misturam entre si que nós usamos para diferenciar objetos uns dos outros. Mas a gente vai chegar. Isso é muito incrível e está entendendo também. Com a ideia do dipolo dá para compreender melhor. Tá. Isso é um resultado muito importante. É bem legal. Você vai estar sozinho. Então, vamos lá. Vamos desenhar a capa do livro do Sakurai. Eu vou pegar aqui o J', M', e vou botar o meu JZ aqui. JM. Quanto que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é H cortado, delta, J', delta, M'. Vocês concordam? Esse cara aqui é autovetor, desse cara aqui, com alto valor H cortado é M. Tinha esquecido de colocar aqui, né? E aqui, esse cara a gente sabe que são autovetores e, portanto, ortonormais. A gente pode ortonormalizá-los, eles são ortogonais, a gente pode normalizá-los. Aí é o que a gente fez, então aqui da delta de Kronecker é de J', M'. Tá certo? Bom, mas isso aqui é uma matriz, pessoal. Como é que é essa matriz? Vamos fazer a seguinte escolha de ordenamento. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou escrever as outras e a gente segue. Ó, J', M', e aqui eu vou botar o meu JX agora. JM. Só que quem é JX, pessoal? Vê se vocês concordam. Esse cara aqui é o J mais o J menos sobre 2. JM.
Certo? Isso aqui dá quanto? Eu tenho o J mais, vai dar o C mais, e o J menos dá o C menos. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. Eu vou botar um parênteses aqui para a gente não ocupar tanto espaço. Vai ficar C mais J M delta J J', isso é muito importante, e aqui delta M', M mais 1. Porque o J mais, ele aumentou o M para M mais 1. Então, quando ele for fazer o produto desse com esse cara aqui, vai dar delta de Kronecker de M' e M mais 1. Tá bom? Quando eu calcular o J menos aqui, aí vai ficar o C menos J M, mesmo delta de J, J', só que agora delta de M', M menos 1. Tá certo? E a gente pode escrever agora o nosso J', M', o JY, J sem linha M, e esse vai ficar como? Vai ficar J mais menos J menos, tá certo? Sobre 2I. Então vai ficar assim. Sobre 2I. Por que eu botei o I em cima? Acho que eu errei. Vamos lá. Vai ficar o mais menos JI, C mais JM, só que agora vai ser delta J, J', delta J, M', M mais 1. Tá certo? A diferença, faltou o fator de meio aqui, né? E aqui, I sobre 2. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. I sobre 2. E aqui vai ficar o C menos J, M, delta J, J', delta M', M menos 1. Tá certo? Pessoal, isso aqui são o quê? São os elementos de matriz da representação. E é muito importante notar que todos os elementos de matriz, e é claro, para fechar o sistema a gente bota o J', M', e aqui a gente bota o J2. Tá certo? J, M. E naturalmente esse cara aqui é H cortado ao quadrado. E faltou... Peraí, estou esquecendo um monte de coisa, né? Faltou H cortado aqui. Aqui é H cortado sobre 2 e aqui é I, H cortado sobre 2, aqui é H cortado ao quadrado. J, J mais 1, delta, J, J', delta, M, M'. Tá certo? Agora vamos escrever essas matrizes. Vamos calcular aqui. Vamos calcular aqui como se fosse... Deixa eu ver se eu consigo fazer pequenininho. A gente vai fazer o seguinte, pessoal. Aqui é J, M. Aqui é J', M'. E a gente vai adotar o seguinte ordenamento. Aqui é o 0, 0. Tá certo? Depois a gente faz o meio menos meio, tá certo? Depois meio, meio, aí depois continua 1 menos 1 e assim por diante, tá certo? Então vamos lá. Aqui é 0, 0, ok? Bom, 0, 0 com 0, 0, como é que fica o nosso J quadrado? Delta de Kronecker de 0, 0 dá 1, de 0, 0 dá 1, então esse cara aqui vai ficar assim. H cortado ao quadrado. Tá certo? Vai dar 0, né? 0. Então, é uma representação com momento angular 0. Certo? Agora, o que acontece
quando eu pegar o meu cara que vai ser assim, ó, aqui é meio menos meio, tá certo? Só que aqui é meio menos meio com 0, 0, e aqui é menos meio com meio e 0, 0. Então aqui é 0 sempre, porque é fora da diagonal, tá vendo? Aqui vai ser sempre diferente os jotas, tá certo? Então aqui vai sempre ser 0 e aqui vai sempre ser 0. E aqui? Aqui, veja, só depende do j. Agora sim o j é meio, vai ficar meio que multiplica meio mais 1, então vai ficar 3/4. Então aqui vai ser h cortado ao quadrado vezes 3/4. Tá certo? Se eu for para o próximo, vai ficar assim, ó. Meio, meio. Aqui vai ser 0. Só que quem vai estar aqui? É 0 também. Porque aqui, ó, o meu menos meio vai estar com meio. E aqui é 0 também. E aqui vai ser mais meio com menos meio. Por isso que é 0. Só que aqui vai ficar h cortado ao quadrado 3/4. Certo? Deixa eu ver se eu tenho tudo guardado aqui. Engraçado, por que eu botei o... Acho que eu botei um menos errado aqui. Bom, deixa eu apagar isso aqui, porque senão a gente não vai ter espaço. Depois eu reescrevo aqui no cantinho. Beleza? Agora vamos lá. O próximo cara que a gente tem é esse aqui, ó. É o 1 menos 1, 1, 0 e 1, 1. Tá certo? Aqui é 1 menos 1, 1, 0 e 1, 1. Tá certo? Bom, aqui é tudo 0. Porque é 1 misturado com 0 com meio aqui. Então é tudo 0 aqui, né? Agora a gente tem a mesma coisa aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agora sobrou esse aqui que também é 0. Sobrou um pedacinho 3/3 aqui, ó, tá vendo? Só que é a mesma coisa, ó, os m são diferentes, a não ser que eu esteja na diagonal, tá certo? E aqui é o que? H cortado ao quadrado, 1 que multiplica 1 mais 1, né? Então, vezes 2, H cortado ao quadrado vezes 2, H cortado ao quadrado vezes 2. Olha que interessante, pessoal. Eu tenho um bloco 2×2, eu tenho um bloco 1×1 e um bloco 3×3. Tá certo? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a gente está na nossa representação de spin meio. E vamos pensar que em vez de escrever o J2, eu vou escrever agora o J... vamos pegar o JZ. O JZ é fácil porque ele é diagonal, né? Vamos pegar aqui o JX. Tá certo? Então vamos lá. O JX vai estar associado ao C mais com meio aqui, e aqui é M, tá certo? Que lembra, é raiz de... Deixa eu me arrepender de não ter escrito isso aqui. Isso aqui é H cortado. Isso, esse cara aqui é H cortado. Aí vai ficar meio menos M. Aqui é o mais, então é menos meio, e meio mais M mais 1. Tá certo? E a gente tem o C menos de meio e M, ele vai ser H cortado, mesma coisa aqui, aí vai ficar meio mais M e meio menos M mais 1. Certo? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui?
Bom, eu botei a meio direto, porque eu fiz isso, burrice, espera aí. Vou botar o J direto. Tá? Bom, o J0 dá todo mundo dá zero, né? Então não tem nenhuma surpresa, o momento angular é zero, então fica todo mundo zero. Então a matriz aqui é trivial, tá certo? Agora aqui, como é que ela vai ficar? Vamos lá, pessoal, lembra? Eu vou ter o C mais com delta do M mais 1, né? Lembra? Para o Jx, eu tenho que os elementos de matriz vão ser assim, é o C mais com delta J, J', delta M, linha M mais 1, que é o mais, somou, então tem que ser M' com M mais 1. E eu tenho um meio aqui, e aqui eu tenho mais um meio do C menos com delta J, J', delta M', M menos 1. Então você vê que quando o meu M for igual a M', eu vou de zero aqui, ó, por causa daqueles deltas de Kronecker lá. Tá certo? Quando eu tiver M igual a menos meio e o meu M mais 1 for meio, eu vou estar aqui. Então aquele cara vai dar 1 e eu tenho que o C mais. Aí o que acontece aqui, pessoal? Vai ficar o C mais, o meu M é meio, então, peraí, fiz alguma besteira aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu não fiz besteira, mais é menos aqui mesmo, e eu estou atingindo no M mais 1, e aí esse cara aqui é J, é meio, e o meu M, então dá zero mesmo, é zero aqui, tá certo isso? Não, tá errado. Deixa eu ver se eu fiz uma besteira. Fiz alguma besteira, peraí. Porque eu estou lembrando uma coisa, mas estou obtendo outra. Deixa eu só ver se eu deixo conciliar essas duas coisas aqui. Porque tá certo, né? Eu não posso aplicar o J mais... Tem que ser só o J menos que vai sobreviver. Não, desculpa. O Jx é igual a J mais J menos sobre 2, certo? Porque esse cara aqui é Jx mais IJY, esse cara é Jx menos IJY, se eu somo isso aqui, dá isso aqui. Se eu aplico esse cara aqui no Jm, eu estou no JJ, tem que dar zero mesmo esse cara, sobra só esse. Tá certo. Então é zero mesmo. Ok. Porque aqui eu estou no caso menos meio e aqui eu vou dar 3 meios, tá certo, tá? Isso. E aqui eu estou no menos meio, tá. Que bom. Vamos lá. Pessoal, eu estou pensando ao contrário aqui, ó. Nessa casinha aqui, o meu M' é igual a menos meio e o meu M é igual a meio. Só que dá menos meio com 3 meios, que é zero. Sobra só esse cara aqui, porque esse cara aqui é menos meio e esse cara aqui é meio menos 1. Tá certo? Por isso que eu tenho que olhar o C menos ali. Tá certo? E aí o C menos vai dar meio mais meio, que dá 1. E aqui é menos menos meio, só que vê mais 1. Tá certo?
Então isso aqui fica só H cortado sobre 2. Então aqui é H cortado sobre 2. Eu estava olhando para o cara errado, certo? Quando eu tiver aqui o meu M' é meio, tá certo? E o meu M é menos meio. Então eu estou nessa situação aqui, ó. Eu estou meio menos meio. Tá certo? Só que menos meio mais 1 é meio. Então sobrevive só o C+. O C+, o que vai acontecer aqui? Vai ser J menos meio menos menos meio, vai dar 1, e aqui vai dar 0, só que aqui mais vezes 1. Então fica aqui H cortado sobre 2. Tá bom? Se eu faço a mesma coisa pro J, né? Então vamos botar aqui meu Jx, eu vou botar um pontinho aqui só para mostrar que está associado à representação, tá certo? É H cortado sobre 2, 0, 1, 1, 0. Tá certo? Se eu faço para o Jx, Jy agora, qual a diferença, pessoal? Da nossa matriz. É que a gente tinha um menos no meio, então vai ter um menos aqui, e tem um i aqui no denominador. Tá certo? E aí, então, aqui vai ter o i no denominador. Tá certo? Ou seja, eu posso escrever isso aqui assim, H cortado sobre 2, aqui vai ficar 0i menos i 0. Tá certo? E por fim, a gente tem o JZ, que vai ser como? O JZ é diagonal, né? Aqui vai simplesmente ser H cortado sobre 2 e aqui H cortado sobre 2. Então eu boto H cortado sobre 2 aqui fora e vai ficar 1, 0, 0, 1. Tá certo? Então eu tenho essas três matrizes aí. Elas estão representando a parte do grupo de rotação que gira a representação de spin meio. Né? Aí você fala, mas a gente fez isso, a gente está obtendo matrizes 2 por 2 de uma coisa de dimensão 3, que coisa estranha, mas será que isso aqui ainda respeita a álgebra? É fácil, né? Vamos lá. Quem é? Vamos pegar só, esquece o H cortado sobre 2 que todo mundo tem. Vamos pegar só a matriz assim, ó, 0, 1, 1, 0, vezes 0i menos i 0, tá certo? Menos 0i menos i 0 e 0, 1, 1, 0. Certo? Quanto que dá isso aqui, pessoal? Ó, linha vezes coluna vai ficar menos i 0, 0 e i. Ok? Menos esse cara aqui, menos i, 0 e, peraí, isso, i, não, peraí. Ah tá, o menos está aqui. Peraí, tem alguma coisa errada, né? Aqui é mais, né? Mais coluna, 0, menos i. Isso aqui dá quanto, pessoal? Menos menos i, eu boto o menos i em evidência, 1, 0, 0, menos 1. Tá certo? Eu joguei os H cortados fora, tá certo? Quem é esse cara aqui? É esse cara aqui, ó, menos 1. É porque o alto valor do JZ é mais meio menos meio, né? Porque o M é mais meio menos meio. Então eu acabei de encontrar aqui Jx, Jy é igual a I, eu vou chamar de sigma, tá? Essas matrizes. Acabei de encontrar aqui sigma x, sigma y é igual a I sigma z. Mas isso aqui é a álgebra do grupo de rotações, em 3 dimensões. Tá certo? E aí você pode se perguntar, mas como é que eu tenho o direito de fazer esse produto de matrizes sem levar o resto da matriz em consideração? Porque a gente sabe que esse pedaço da matriz é sempre 0. Porque aquele delta de Kronecker do J nunca deixa misturar J meio com J qualquer outra coisa.
Então, toda vez que eu for fazer produto de matrizes de representações desse tipo com outras, somente o bloquinho vai se misturar com o bloquinho. Só o bloquinho de spin meio vai misturar com o bloquinho de spin meio, o bloquinho de spin 1 só vai misturar, só vai agir no bloquinho de spin 1 e assim por diante. Tá certo? E essas aqui são as matrizes de Pauli, não sei se vocês já viram. Certo? As matrizes de Pauli são a representação do grupo de rotação SO3 em 2 dimensões. Certo? Na verdade é um pouco mais que isso. Tá? E aí a gente pode encontrar a mesma coisa. Se a gente fosse até a de spin 1 aqui, vocês vão encontrar matrizes esquisitas, mas que se você faz combinação linear delas, você vai encontrar aquelas que vocês estão acostumados. Que são aquelas assim, ó, lembra? Quando eu faço rotação, eu tenho cosseno, cosseno, e depois eu tenho seno, seno, né? Então eu encontro matrizes assim, ó, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esse cara aqui está associado ao JX, né, o JZ, em spin 1. Tá certo? Porque ele vai fazer uma rotação, não é exatamente, tá? Mas estou falando que sim. Ele vai fazer a rotação no plano XY aqui, né? Que é o menos seno e o seno aqui. Tá certo? E todos esses caras vão aparecer lá. Inclusive aqueles que vão gerar 5 dimensões, os que vão gerar 4 dimensões, está todo mundo lá dentro. Tá certo? E aí se você olhar a capa do Sakurai, você vai ver que é um monte de quadradinhos, quadradinhos ficando maiores. Que é justamente isso aqui. Representação de spin 0, de spin 0, spin meio, spin 1, spin 2, spin 3 meios, assim por diante. Certo? Ok. Como estamos? 5 minutos. Aqui agora vai entrar um negócio um pouco mais técnico. Tá? Então o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente pega essas ideias que eu desenvolvi mais ou menos de forma intuitiva na cabeça de vocês, ou tentei pelo menos, e a gente vai dar um pouco mais de formalidade para isso e construir as representações finitas, tá certo? Em termos das representações irredutíveis, tá certo? A gente não vai fazer o trabalho de um curso de teoria de grupos de Lie para provar que essas representações são irredutíveis. Que você poderia se perguntar o seguinte, bom, eu encontrei um negócio aqui de dimensão 5. Será que essas 5 dimensões eu não podia reescrever de uma forma esperta para que só 3 componentes se misturassem entre si e outras se misturassem entre si? Ou seja, será que eu não poderia pegar esse cara de dimensão 5 e escrever como um cara de dimensão 3 mais um cara de dimensão 2? Né? Uma soma direta? E a gente vai descobrir que não. Certo? Na verdade, a gente vai descobrir que a representação geral do grupo de rotação é a soma direta de representações irredutíveis que não podem ser, né, mais reduzidas além daquilo que a gente já fez. Certo? E aí o fato delas serem irredutíveis que vai associá-las a entidades físicas separadas. Certo? São aquelas coisas que você não consegue desvencilhar. Ou seja, quando você muda o ponto de vista desse objeto, ele gira, mas ele continua sendo o mesmo objeto. Ou seja, quando eu giro essa garrafa térmica, ela não se mistura com a cadeira. Ela continua só se misturando com a própria garrafa térmica. Né? E a cadeira só se mistura com a cadeira. Então elas seriam, digamos, representações irredutíveis aqui de objetos, entendeu? Então a gente vai associar esse mesmo princípio físico para construir coisas diferentes, objetos e partículas diferentes. Tá certo? Mas é isso, a gente vê isso na aula que vem. A gente vai usar bastante ainda, então a gente ainda vai fazer a parte finita dela. Tá? Aqui eu só estava mostrando como que elas aparecem rapidamente associadas a o C mais e o C menos. Certo?